tudo que você fizer deve refletir a integridade do seu ensino. Essa é a orientação que Paulo transmite a Tito e o orienta, e insiste com ele sobre a importância de que ele faça com que toda a comunidade também entendesse a importância disso. A importância de que as suas ações fossem coerentes à verdade do evangelho ensinada. Tanto Tito devia se preocupar em se certificar de que todas as suas ações estivessem cuidadosamente alinhadas à verdade que ele ensinava às pessoas, quanto esses que o ouviam, que participavam dessa comunidade de fé, deviam entender a importância de que as suas ações correspondessem aos princípios que eles professavam. Essa jornada de fé não deveria ser jamais uma jornada de hipocrisia, de legalismo. E Paulo já escreveu muitas cartas falando sobre essa questão. Mas é importante entender que o contrário do legalismo não é a libertinagem. O contrário do legalismo não é o tá tudo solto, tá liberado, façamos o que quisermos, porque afinal de contas não existem regras. O contrário do legalismo não significa abrir mão de todos os princípios práticos, éticos da vida cristã. Quando nós falamos de legalismo, nós estamos falando de práticas religiosas que têm por objetivo, em si mesmas, nas próprias práticas, conferir salvação, justificar a pessoa. O legalista é aquele que acha que se ele fizer a atitude tal, se ele vestir uma roupa da cor tal, se ele se portar de tal maneira, ele vai estar justificado diante de Deus, então ele vai demonstrar ao Senhor a sua bondade, a sua justiça, e quem sabe isso lhe conceda a graça, a dádiva de Deus. Isso é legalismo. É achar que pelo que eu faço, eu posso conquistar algo com Deus e posso justificar a mim mesmo. Por isso, o oposto do legalismo não é não fazer nada, mas sim entender que não é o que eu faço que me justifica. Ao entender que não são as minhas ações que me justificam, eu não devo abrir mão de todo e qualquer princípio ético de prática cristã. Mas eu faço, e as coisas que eu farei, as boas ações, a justiça, a bondade, aquilo que eu farei será demonstração da minha fé, será por consequência da minha fé, e não para alcançar algo de Deus. Conseguiu entender a diferença? Nessa carta que Paulo escreve a Tito, ele vai tratar muito sobre a importância de que as ações desses irmãos fossem ajustadas, bem alinhadas com aquilo que eles aprenderam e diziam crer. Nós temos aqui uma carta curta, são apenas 3 capítulos, uma curta carta que Paulo escreve a Tito, a quem ele se refere como seu filho na fé. Tito, assim como as 2 cartas de Timóteo e essa carta, a carta de Tito, são as cartas consideradas chamadas de cartas pastorais, porque são orientações que Paulo transmite a Timóteo e a Tito, que são discípulos dele, filhos na fé, a quem ele deu responsabilidades pastorais de conduzir as igrejas. Então, quando Paulo escreve, ele está passando orientações a Tito e orientações sobre como Tito deveria se portar e como Tito deveria orientar as igrejas a quem ele liderava. No caso específico de Tito, o texto vai nos mostrar que Paulo o deixou em Creta, ou enviou para Creta, para que Paulo pudesse orientar as igrejas ali da região. A função principal dada por Paulo a ele é que ele conduzisse aquelas comunidades e estabelecesse em cada uma dessas igrejas um presbítero, um líder local, um pastor local que iria conduzir aquela comunidade. A função de Tito, então, seria conduzir aquele trabalho enquanto preparava alguém e conduzia esse processo de estabelecimento desses presbíteros, desses bispos locais, pastores locais que iriam conduzir cada uma dessas comunidades. No contexto histórico, nós vamos encontrar essa carta de Tito provavelmente na mesma época em que Paulo escreve a primeira carta para Timóteo, certamente antes da segunda carta de Paulo a Timóteo. E ela está também inserida num contexto pós-livro de Atos, porque você já deve ter percebido isso, notou isso, o livro de Atos não traz uma conclusão da história,
nós temos muita coisa acontecendo depois disso. Inclusive, esse período aqui, ao que tudo indica, trata de acontecimentos que são posteriores àqueles narrados no livro de Atos. Até mesmo pelos locais em que Paulo menciona, por exemplo, ele termina no final da carta pedindo para que Tito o encontre na cidade de Nicópolis. Cidade essa que não é mencionada no livro de Atos, não é mencionada em outros locais, e inclusive, analisando algumas dessas cartas, informações apresentadas por Paulo nas suas cartas, a maioria dos estudiosos entende e acredita que Paulo tenha feito mais uma ou duas, pelo menos mais uma viagem missionária, e, portanto, esses locais mencionados aqui diriam respeito a essa quarta viagem missionária, vamos colocar assim, que Paulo teria feito. Por isso ele convida Tito a encontrar com ele ali em Nicópolis, que teria sido uma viagem que Paulo teria feito partindo de Roma, desse primeiro momento dele em Roma, e voltando e regressando a Roma. E aí, nesse último retorno a Roma, é quando ele passa pelo seu momento de flagelo, ali, essa última prisão, já que é mencionada na segunda carta de Paulo a Timóteo. Então, nós temos Paulo escrevendo para Tito, seu discípulo, filho na fé, que ele mandou a Creta para conduzir o trabalho das igrejas ali e determinar presbíteros nessas comunidades. Como parte dessa carta, Paulo vai, já que parte dessa missão de Tito, o objetivo principal dessa missão de Tito era instituir esses presbíteros, Paulo vai tratar sobre as características que esses presbíteros deveriam apresentar, como ele também escreveu a Timóteo sobre como deveriam ser pessoas, homens de reputação inquestionável, né, deveriam ser pessoas íntegras, uma vida irrepreensível, e ele trata praticamente os mesmos critérios que ele tratou quando ele escreveu para Timóteo. Mas, olhando para outros aspectos presentes nessa carta, nós vamos perceber que Paulo tem uma preocupação em relação a esses irmãos de Creta, essas igrejas ali da região de Creta, que é que as suas ações, que as suas práticas, que a sua ética cristã seja correspondente aos princípios de fé que eles aprenderam, que eles receberam. Ele faz uma menção, por exemplo, ainda no capítulo 1, no verso 12, ele faz uma menção de alguém de Creta, vou ler o texto, ele fala assim: até mesmo um deles, um profeta nascido em Creta, disse: os cretenses são mentirosos, animais cruéis e comilões preguiçosos. Isso é verdade. Portanto, repreenda-os severamente, a fim de fortalecê-los na fé. É preciso que deixem de dar ouvidos aos mitos judaicos, às ordens daqueles que se desviaram da verdade. Para os que são puros, tudo é puro, mas para os que são corruptos, os descrentes, nada é puro, pois têm a mente e a consciência corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis, desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Paulo menciona um problema que havia, um problema de personalidade, característica daquele povo ali da ilha de Creta. E ele usa palavras de alguém da própria ilha para descrever. Eram conhecidos por serem mentirosos, por serem cruéis, por serem comilões, preguiçosos. E Paulo vai dizer, e ele conclui: isso é verdade. Portanto, Tito, você tem uma responsabilidade de advertir, de repreender severamente esses irmãos, a fim de fortalecê-los na fé, para que esse fortalecimento da fé desses irmãos os conduza a manifestarem de forma prática essas suas crenças. Aquilo que eles criam, o entendimento que eles deveriam receber das Escrituras, tinha que moldar as suas ações. E Paulo vai tratar muito sobre isso, basicamente, ao longo de toda essa carta. Paulo insiste que Tito deveria ter muita convicção da verdade, ele deveria estar convicto da mensagem fiel que lhe foi ensinada, de modo que possa encorajar outros com verdadeiro ensino e mostrar aos que se opõem onde estão errados. Tito deveria estar muito convicto da sua fé, para que ele pudesse ensinar e para que ele pudesse repreender e argumentar com aqueles que discordassem, para que eles entendessem a verdade. Tito deveria estar capacitado para isso. Paulo também fala sobre como Tito deveria cuidar de que as suas palavras reflitam um ensino verdadeiro. Então, aquilo que Tito ensinasse deveria estar alinhado com a verdade do Evangelho, mas que, e aí ele diz, tudo o que fizer, falando de Tito, deve refletir a integridade e a seriedade do seu ensino. Sua mensagem deve ser tão correta a ponto de ninguém o criticar. Tito, aquilo que você ensina e aquilo que você faz devem estar muito alinhados. As suas ações devem refletir tanto a integridade quanto a seriedade do seu ensino. E o seu ensino deve ser tão correto a ponto de ninguém poder criticar.
Palavras bem ajustadas, uma vida irreparável, devia ser a marca da vida e da postura de Tito ali. Se ele quisesse servir de inspiração, de guia para essas pessoas, para esses irmãos ali de fé. Ainda no capítulo 2, Paulo passa orientações que Tito deveria transmitir a essa comunidade, sobre como os homens mais velhos deveriam se portar, as mulheres mais velhas deveriam se portar, sobre como os homens jovens deveriam se portar, sobre como os escravos deveriam se portar. Depois leia o texto para ver esses detalhes. E Paulo diz assim: tornarão atraente em todos os sentidos o ensino a respeito de Deus, o nosso Salvador. A mensagem do Evangelho, o ensino a respeito do Senhor, seria de fato atrativo, seria de fato atraente, na medida em que esses irmãos representassem a correspondência nas suas ações àquilo que eles diziam crer. É isso que faria com que a mensagem do Evangelho fosse relevante às pessoas que estivessem ao seu redor. Paulo continua dizendo: somos instruídos a abandonar o estilo de vida ímpio, os prazeres pecaminosos. Nesse mundo perverso, devemos viver com sabedoria, justiça e devoção. Esses irmãos deveriam tomar todos os cuidados para viverem de forma sábia, justa, devota ao Senhor, abandonando o estilo de vida que, porventura, tiveram antes de conhecer o Senhor. Vale registrar, e Paulo trata sobre isso na carta, que falar sobre viver, fazer o bem, viver de forma justa, ser íntegro, e dizer a um cristão que deve viver de forma irreparável, né, não é partir do pressuposto de que sejamos perfeitos ou de que sejamos melhores. Paulo vai insistir, por exemplo, no capítulo 3, dizer: olha, é verdade que em algum momento todos nós fomos assim. Antes de Cristo, antes de sermos alcançados pelo Evangelho, todos nós estivemos perdidos. E o Senhor não nos salvou porque nós somos muito bonzinhos, porque fomos muito justos, mas por causa da sua misericórdia. Mas já que Ele nos salvou, e agora que Ele nos salvou, nos fez nascer de novo e nos deu nova vida por meio do Espírito Santo. Por isso, e ele vai dizer mais à frente, todos os que creem em Deus se dediquem a fazer o bem. Nós não fazemos o bem porque sempre fomos bonzinhos, não fazemos o bem para alcançar a salvação. Fazemos o bem, e por fazer o bem, entenda, não necessariamente fazer boas ações, também fazer boas ações aos outros, mas não é só isso. Fazer o bem é fazer o que é certo, fazer o que é justo, se portar com bondade, com justiça, com integridade, com devoção. Isso é consequência da convicção da fé. O ensino bem ajustado é verdade. Ensinos firmes, convictos, gerariam essa convicção no coração desses irmãos, que os conduziria a uma vida e práticas transformadas. E ele não deveria aceitar nada além disso. Paulo, já na conclusão da carta, ele diz: olha, se alguém tem causado divisões entre vocês, advirta-os a primeira, uma segunda vez, depois disso, não se relacione mais com ele. Tais indivíduos se desviaram da verdade e condenaram a si mesmos com os seus pecados. No verso 14 ele conclui: nosso povo deve aprender a fazer o bem, ao suprir as necessidades urgentes de outros, assim ninguém será improdutivo. Paulo conclui o seu raciocínio no final dessa carta, insistindo que Tito deveria levar isso a sério. E ele deveria advertir aqueles que vinham causando oposição, eventualmente alguém estivesse causando divisão, advirta uma vez, advirta duas, mas se continuar insistindo, corte relações, não tenha mais nada a ver com essas pessoas, afaste as pessoas da comunidade, não aceite que causem divisões, que continuem a causar divisão e causar problema. Porque era algo muito importante para que ele estivesse disposto a negociar. Todos os que creem em Deus deviam entender a importância de se dedicar a fazer o bem. E esse alerta é o que eu deixo a você hoje a partir dessa nossa leitura. Você, meu irmão, se crê em Jesus, se crê no Senhor, se professa a sua fé em Cristo, tem a responsabilidade, eu vou usar essa palavra e entenda a minha intenção com ela, tem a obrigação de buscar fazer o bem, de agir de forma correta, de agir de forma justa, íntegra, devota ao Senhor. E quando eu falo sobre obrigação, eu não falo sobre perfeição em todo o tempo, porque nenhum de nós é capaz. Perfeição constante em todo o tempo, o próprio Paulo não tinha essa expectativa. Ele mesmo dizia que muitas vezes ele se pegava fazendo aquilo que ele não queria.
por obrigação, eu me refiro ao fato de que, se cremos no Senhor, devemos ter, no mínimo, a intenção no coração, o desejo, a motivação de fazer o certo. Podemos, eventualmente, até errar. Iremos pecar, mas não deve jamais ser o nosso alvo, o nosso objetivo, ou assumirmos que a vida de pecado seja natural e que não haja problema. Aquele que crê no Senhor, que recebe a mensagem do Evangelho, deve buscar com todas as suas forças, de todo o seu coração, fazer com que as suas ações estejam alinhadas à mensagem do Evangelho que recebeu do Senhor. Alinhar práticas e convicções de fé. É algo que Paulo esperava de Tito, esperava desses irmãos de Creta. É algo que certamente o Senhor espera de mim e de você. E que o Senhor te ajude nisso. Que Ele fortaleça a sua fé, que Ele te mostre como, de forma prática na sua vida, você deve colocar essa vida de devoção em prática. Só Deus sabe os meandros, os detalhes da sua vida, os pecados com que você luta, as tentações que você tem todos os dias. E que Ele te dê sabedoria para resistir e para se portar de forma íntegra, justa e irrepreensível diante da vida. Deus abençoe você, abençoe sua família, compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela. E volta amanhã que nós vamos seguir refletindo agora na última carta de Paulo, a carta de Paulo a Filemon. Até amanhã, Deus te abençoe.